porque a gente vai falar de um problema muito comum a todas nós. A gente vai falar de cólica. Mesmo que você não tenha nunca sentido uma cólica, presta atenção, porque você sempre pode ajudar uma mulher que sinta esse desconforto, né? Aquela pontada incômoda na barriga. Pode ser sinal de que a menstruação chegou, mas muitas vezes não é. Se a dor não passa mesmo após interagir com medicamentos e muitas vezes te faz passar noites em claro, é bem provável que ela possa ser consequência até de alguma doença. E a gente vai tentar entender o que para já agir, tratar e viver bem, né? Antes da gente conversar com a nossa especialista, que é maravilhosa, daqui a pouquinho eu te apresento, doutora Paula Fatback, a gente vai acompanhar os depoimentos de algumas mulheres que vivem essa situação e que sofrem com as cólicas. Segundo dados da empresa MedInsight, 65% das mulheres brasileiras sofrem com as temidas cólicas menstruais. Essas dores são muito incômodas, por isso eu quero saber, como você lida com essa situação? Você sente muita cólica? Muita cólica. Nossa, tem dia que, quando tá uma semana mais ou menos antes de descer, nossa, dói muito. Quando a senhora era mais nova, a senhora sentia muita cólica? Sentia. Como que era? Muitas dores, né, no pé da barriga, principalmente antimenstrual. Eu senti muita mesmo. E tô com 54 anos, eu ainda menstruo, mas eu não tenho mais cólica. Eu parei de sentir cólica depois que eu tive minha primeira filha. Sinto, pior que sinto. E qual que é a sensação? Você consegue descrever? Aí às vezes parece assim que eu vou morrer de tanta... Porque eu sinto muita cólica mesmo, tipo, a ponto de não conseguir andar, de desmaiar de cólica. Desesperador, gente. Era pronto-socorro, todo mês. Até ela nasceu, eu tinha 27 anos, até 27 anos eu senti cólica. Hoje eu sinto desconforto, mas não é cólica. Para quem já teve filho, é uma sensação como se tivesse para dar à luz. São contrações bem parecidas. E você já fez algum tipo de receita que você aprendeu com a mãe, com a avó, com uma vizinha? Receita, sempre tentar deixar a área mais quente, comprimida, né? E os remédios que a gente acaba tomando. Já fiz várias, mas não resolve. O que você fez? Minha mãe faz chá, bastante chá, fazia pra mim. Eu gostava de ficar deitada no quarto escuro, né? Que eles falam que passa. E passa? Alivia um pouco, é tipo enxaqueca, né? Você fica deitado, passa. Olha, bolsa de água quente na barriga para amenizar. Chazinho sempre, na época, né? E passava? Amenizava. Mas enquanto não fosse pronto-socorro, tomar injeção na veia, não melhorava, não. Elas mandam tomar chá, mas eu não gosto de chá, então fico esperando. Tomo remédio e fico deitada esperando passar. Que conselhos você dá para alguém que sente muita cólica? Procurar um bom ginecologista. Só assim que dá certo, não? Só assim que dá certo. Receita caseira não adianta? Não adianta. Que procure um médico para procurar ajuda, porque na minha época não tinha. Não sei se era por falta de conhecimento, mas era mais remédio caseiro mesmo. Mas que vá ao médico, que tem solução para esse problema, sim. Pelos relatos e, aliás, pelos relatos de várias amigas, né, eu fico imaginando que deva ser horrível. Graças a Deus eu sou uma pessoa que nunca tive cólica. Não gosto nem muito de falar isso, né, mas acho que agora não vou mais ter mesmo, não. Mas nunca tive. Agora, pelo que a gente percebe, a receitinha caseira, ela de vez em quando funciona, mas o ideal mesmo, gente, é procurar um especialista, porque a coisa pode ser mais complicada. E aí, nada de viver com dor, né? A gente tem hoje aqui a doutora Paula Fatback, que é ginecologista, obstetra e que entende desse assunto e vai nos ajudar bastante. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. Por ter atendido ao nosso chamado. Vamos sentar aqui, fica pertinho de mim, doutora Paula. É normal ter cólica? Não, na verdade, o ideal e o normal é exatamente essa frase que você pronunciou agora. Eu nunca tive cólica, nem sei o que é isso. Mas são poucas as pessoas que nunca tiveram, né? Eu me acho meio exceção. Na verdade, a cólica, ela se divide, né? A cólica, o que ela é? Elas são as dores relacionadas com o período menstrual.
né? Então, ela acontece porque a nossa menstruação, ela vem de uma descamação da camada interna do útero, que chama endométrio, que passa pelas alterações do ciclo menstrual, né? Inclusive, a gente trouxe algumas ilustrações a respeito disso, e ela ocorre devido à liberação de uma citocina inflamatória, né, que chama prostaglandina. Então, ela, no início da menarca, as primeiras menstruações, a gente tem aquelas cólicas mais fisiológicas, que chamam dismenorreia primária, tá? Que aí são as adolescentes que estão entrando Exatamente. na fase adulta. Isso pode acontecer, essa dismenorreia primária, nos primeiros anos, tá? Eventualmente, né? Muitas vezes tem que tratar também, mas o ideal é, se ao passado normal, que essas adolescentes também investiguem, porque muitas das doenças que causam a que a gente chama de dismenorreia secundária, né, que são secundárias a algumas doenças, elas também iniciam na adolescência. Tá? Então, aquela mulher que sente cólicas fortes, como por exemplo, algumas meninas aí citaram que vão para o hospital, que não conseguem nem se mexer, isso sempre tem que ser investigado porque é uma dismenorreia secundária. Principalmente endometriose, adenomiose, miomatose e algumas outras afecções na região pélvica. Tá, e que pode dar consequências ruins, né? Até a infertilidade. Sim, principalmente a endometriose grave, com o passar do tempo, ela não tratada, ela evolui para a infertilidade em até 75% das vezes, se ela for grave e não tratada. E essa investigação é simples ou precisa ser feita por um especialista? Olha, hoje em dia ela é bastante simples, tá? Então existem hoje especialistas que fazem ultrassons específicos, ressonância magnética para endometriose, mas o diagnóstico principalmente é clínico, né? Então o importante é o ginecologista ou eventualmente o médico geral dessa paciente, após avaliar todos esses sintomas, fazer uma suspeita clínica, né? Que é o que na maioria das vezes não acontece. Então as meninas escutam, não, cólica é normal, culturalmente a gente acaba escutando isso ainda, né? Infelizmente, e o diagnóstico, que é geralmente clínico, ele passa despercebido. Então, uma boa notícia para a gente propagar. Não é boa, mas assim, é importante propagar. Cólica não é normal. O normal é não sentir cólica. Porque senão vai todo mundo pro médico e fala, tem algum sintoma? Não, tudo bem. Acha que nem é sintoma ter cólica na hora de ficar menstruada, né? Isso é super frequente na endometriose grave. Então, quando você vê, eventualmente, na infertilidade. Então, você faz um diagnóstico, você pede e naquele exame de imagem, você tem uma endometriose profunda gravíssima. E você pergunta, mas você não tem cólicas? Elas referem isso. Não, eu tenho, mas é normal, eu já me acostumei. E os receptores de dor, eles vão se adaptando também, né? Então, a mulher, ela acaba se adaptando a sentir aquela dor e acaba não se queixando todas as vezes para o ginecologista. Agora, tem a cólica que a mulher mais madura pode ter. E o que ela pode significar? A cólica na mulher mais velha, geralmente, quando a gente começa a ter um desequilíbrio hormonal próximo da menopausa, né, ela pode, devido a esse desequilíbrio, ter mais produção de prostaglandina mesmo, mais descamação, essa irregularidade levando ao início de algumas cólicas. Mas geralmente elas não são muito fortes, né? Se forem fortes, daí tem que investigar, principalmente na mulher mais velha, a adenomiose, tá? Que é a infiltração do endométrio, é como se fosse uma endometriose no músculo do útero, né? Que é muito frequente, as miomatoses e algumas outras infecções, eventualmente, que podem acontecer. De toda forma, sentir dor não é o ideal, tem que sempre procurar um especialista, né? Agora, onde que a cólica fica grave? Quando essa cólica, ela altera principalmente a qualidade de vida da mulher, tá? Então, se a gente for ver as principais afecções relacionadas à cólica grave, todas elas hoje em dia têm uma cura e um tratamento clínico adequado, né? Então, como ela advém das prostaglandinas, que são essas citocinas inflamatórias, se nós intervirmos no momento certo e
sempre tratar essa paciente, o uso de algumas medicações anti-inflamatórias, por exemplo, elas podem melhorar. Isso explica a melhora temporária que elas têm, às vezes, com o calor local ou com os chás. Muitas dessas substâncias fitoterápicas naturais, realmente, elas agem como anti-inflamatório, vasodilatador e ela tem uma melhora temporária. Agora, o tratamento mesmo, realmente, ele precisa de um especialista, muitas vezes bloqueio hormonal, né? E, nos casos mais graves, tratamento cirúrgico, né? Que podem ir desde uma laparoscopia para ressecção da endometriose, até em casos mais graves na mulher que já teve os seus filhos ou tem hemorragia associada à esterectomia, né? Que é o tratamento, assim, que é a retirada do útero. É, e aí, exato. quem retira o útero não vai ter cólica de jeito nenhum, nunca mais? Nunca mais. O útero, não. Cólica menstrual, não. Ela não vai mais ter, né? Agora, existem algumas mulheres até que muitas vezes confundem, né? As cólicas menstruais com as cólicas intestinais, né? Na verdade, na endometriose, ela acaba tendo as duas, né? Então, por isso que elas sofrem tanto. A endometriose profunda, muitas vezes, acomete o intestino. Então, além da cólica menstrual, essa paciente, essa mulher ainda tem as cólicas intestinais, porque a endometriose está lá no intestino porque, também. na verdade, está tudo ali pertinho, né? A gente tem até uma ilustração do aparelho reprodutor feminino, dá pra gente ter uma ideia de como é que o nosso corpo é tão importante a gente conhecer, né? Aí a gente tem as trompas. Aí nós temos o útero, né? Que a gente fez um corte como se ele fosse, a gente está olhando ele na frente, assim, né? Então, dentro, essa camada mais vermelhinha é onde descama, é o endométrio, né? Em volta, a gente tem o músculo, né? Então, por que dá cólica? Porque são espasmos musculares, né? Nosso útero, ele é um músculo e a gente tem as tubas uterinas e o ovário, né? Então, todo mês, a mulher que não usa nenhum tipo de hormônio, ela recebe os hormônios do ovário que atuam direto nessa parte de dentro, que é o endométrio. Então, é o primeiro hormônio, o estradiol, depois ela ovula e começa a produzir glândulas, tá? Então, o que vai acontecendo? Ele vai ficando espesso e a hora que não tem uma gravidez, aquilo ali descama, né? Então, ou seja, inflama, libera a prostaglandina e ele descama. Então, essa é uma reação que a gente tem inflamatória mensal. Quando você tem essas doenças no músculo, como é a adenomiose, quando você tem fora dele, que é a endometriose, toda essa resposta inflamatória e hormonal, ela acontece fora. Então, é um endométrio ectópico que a gente fala, fora do lugar. Então, essa resposta inflamatória acontece cronicamente e vai principalmente criando aquelas aderências, aqueles nódulos, né, que causam uma inflamação ali crônica, todo mês, até que pode evoluir aí para até uma dor incapacitante, né? E aí o tratamento é cirúrgico? Geralmente, sim. E depois da cirurgia, ela está livre dessas dores? Sim, se for bem operada, tirar todos os focos, geralmente é definitivo. Né? O que acaba acontecendo é que muitas vezes nem todos os focos são ressecados, né? Porque também não é uma cirurgia muito fácil, né? Uma cirurgia que exige um expertise cirúrgico, assim, muito delicado mesmo, né? Ou às vezes elas não têm nem acesso, né? Então, mas o tratamento clínico também é excelente hoje em dia. Então, até DIU, né? Que bloqueia a menstruação, remédios via oral, todos eles são geralmente tentados antes da cirurgia, com excelentes resultados. Então quem usa DIU provavelmente não tem cólica, é isso? Sim, porque ela não tem aquela resposta hormonal ali no endométrio. Então, o DIU de progesterona. O DIU, que é o Mirena. Exato, né? O outro não, o outro é bem o oposto. Que, inclusive, né? eu li esses dias que ele está disponível na rede do SUS, né? Sim, Olha sim. que interessante. E aí, para quem sofre com as dores e, ao mesmo tempo, quer evitar engravidar, uma boa saída. Tem algumas perguntas que já chegaram, eu vou passar para atender as nossas meninas em casa. A Melissa Miranda, um beijo, Melissa. Ela diz assim, a cólica pode começar, pergunta, a cólica pode começar depois dos 40 anos? Pode, tá? Mas geralmente ela é daí considerada uma dismenorreia secundária, tá? Então, começando após os 40 anos, sempre é importante investigar essas doenças secundárias, né? Uma porcentagem muito pequena são essas do final da irregularidade menstrual, né? Então, 95% vai ter uma causa secundária que deve ser investigada. Então, vamos procurar um especialista. Cida Carbonita, de Minas Gerais, ela fala, minha filha sente muita cólica, mas os médicos falam que é estresse. Isso está correto? Pode ser causada pelo estresse mesmo?
Não, o estresse, na verdade, na minha opinião, ele é resultado, né? E não da cólica, né, gente? Tá com cólica, eu vou ficar estressada. Exatamente, né? Então é isso que muitas pessoas até confundem com a endometriose, né? Que é, sem dúvida, a mais frequente causa de cólica, principalmente em adolescentes, as meninas por volta dos 20 anos, né? Então, respondendo a Cida, não é estresse, tem que investigar. Não vai causar, ele obviamente é uma consequência, pode até piorar, né? Porque você tem aí o organismo como um todo, né? O estresse dela pode piorar um pouco a cólica, mas não assim, a causa, a etiologia, não. A causa de jeito nenhum. Então, tem que buscar uma segunda opinião, pode procurar um médico especialista e vamos tratar. A gente está ouvindo aqui que é sério, se não trata a cólica e ela é resultante de uma outra doença, ela pode agravar essa doença e gerar aí algumas complicações, não é? Com certeza. A Paula Gomes, ela é de Sergipe, ela pergunta, é verdade que a mulher não pode fazer muita força física porque isso pode acarretar no caimento do útero? Não, a força abdominal, só se essa mulher tiver, por exemplo, tido alguma cirurgia no útero, tiver feito alguma cirurgia para prolapso, né? Então, o que acontece? A gente tem, com o passar do tempo, os ligamentos do útero, da vagina, eles podem ter um afrouxamento, né? Principalmente mulheres que tiveram parto normal. Né? Então, isso chama prolapso. Fazendo força, que é prensa abdominal, isso pode causar uma extrusão, né? Desde a cúpula da vagina até a questão da bexiga, né? Que fala aquela a bexiga caída. Exato. E, inclusive, o útero, né? Que a gente tem o prolapso uterino de vários graus, mas não somente devido a uma força abdominal, né? Ela geralmente tem uma causa, daí a força abdominal piora, agrava esse prolapso. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Vejo o seu programa todos os dias. Meu nome é Fausta, moro em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo. Tudo bom, Fausta? Hoje o assunto veio na hora certa, pois eu estou com muita cólica. No entanto, já estou na menopausa há 1 ano. Fiz Papa Nicolau e teve alteração. Estou aguardando para repetir o exame. Eu gostaria de saber uma opinião que pode ser. Se ela não está tendo mais estímulo hormonal e o Papa Nicolau deu alterado, tá? Então aí é um caso de um pouquinho mais grave, né? Assim, que a gente tem que suspeitar, eventualmente, até de um processo neoplásico mesmo no útero, né? Que é a formação de células eventualmente malignas, geralmente consequências do HPV, né? Então, algumas doenças graves do colo do útero e do útero, principalmente do endométrio, né, que daí não tem muita correlação com o HPV, mas é uma proliferação de células malignas no endométrio, que é aquela camada, daí podem causar essas dores. Então, realmente, ela precisa investigar. Então, vai lá, Fausta, Deus contigo, força aí, tá bom? Próxima pergunta é da Milena, ela é de Campo Formoso, na Bahia. Ela diz, eu sofro demais, tenho cólicas horríveis, tanto antes da menstruação como durante, e muitas vezes durante a ovulação. É normal, no meu caso, sentir dor ao ovular? A dor ao ovular, ela é até uma síndrome, a gente chama de dor do meio, né? Ela acontece principalmente na menarca, nas adolescentes, mas ela é muito associada com as mulheres que têm endometriose também. Tá? Então, devido a essa oscilação hormonal, então no período da ovulação, a gente tem um máximo, é o pico do hormônio que chama estradiol, né? Que faz com que ocorra a ovulação. Então, isso causa dor, né? Nesses focos de endometriose por causa do estímulo hormonal. E daí, depois, ela tem a dor de novo no período da menstruação propriamente dita, né? Então, é realmente uma paciente candidata a uma investigação mais complexa aí para ver a endometriose. Bom, recadinho final, a gente tem 1 minutinho, doutora. Muito obrigada pela sua participação, sua presença. Muito obrigada. Tem algum recado para deixar para as nossas meninas em casa? Bom, o importante é saber que a cólica menstrual, ela não é normal quando ela altera a sua qualidade de vida. Tá? Então, aquela menina que sofre todo mês com as cólicas, precisa de medicação ou precisa até ir ao hospital, ela tem que ser investigada, tá? Não é normal ter cólicas. Essa cultura tem que acabar. Perfeito. E olha, siga a doutora Paula Beatriz Fatbeck, ela está no Face como Clínica Mãe e no Instagram Mãe Medicina, né? Exato. Lindo o nome, Mãe Medicina, tá bom? E o site mãe.med.br também à sua disposição. Volte sempre, é muito bom aprender contigo. Prazer. Até a próxima. Tudo de bom, viu? Uma ótima tarde.